o pastor Carlos Eduardo e nós estamos no momento da graça de Deus. Hoje a nossa leitura bíblica se encontra no livro de Mateus, no capítulo de número 14, a partir dos versos 31 e 32, que assim nos ensina a palavra do Senhor. Imediatamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Queridos, hoje é o nosso quarto dia da nossa campanha de oração Não Temas. E na nossa leitura de hoje, o nosso contexto nos ensina que após o milagre de Jesus, da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus ele vai despedir os seus discípulos para irem para a outra margem do Mar da Galileia. Isso por volta das 6 horas da tarde, quando o dia já estava terminando. O percurso que os discípulos teriam que percorrer era de aproximadamente 8 quilômetros. E o que levaria em dias normais por volta de 2 a 3 horas de navegação. No entanto, a Bíblia Sagrada vai nos falar que eles foram assolados, né, por uma tempestade ou por um grande vento ali durante a navegação. E eles não conseguiram lograr êxito durante todo o percurso. Eu quero trazer para você hoje a analogia do Mar da Galileia como se fosse o mar da vida. E como se nós estivéssemos no lugar dos discípulos, enfrentando uma tempestade, enfrentando um grande vento, e não conseguíssemos chegar até os nossos objetivos na vida em virtude das adversidades que essa vida ela nos proporciona. Mas o que me chama muito a atenção primeiro é a postura dos discípulos, porque eles estavam pelejando, remando contra o vento e eles não desistiram, eles não voltaram atrás. E a Bíblia então vai nos ensinar que o Jesus que ficou na outra margem orando, ele sobe ao monte e ele vai orar, e enquanto ele despediu os discípulos, eu imagino que Jesus estava a entender o que passava na vida dos discípulos, o que naquele momento os discípulos enfrentavam. E o texto bíblico vai nos revelar que na quarta vigília da noite, por volta de 3 da manhã ou 6 da manhã, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Jesus vai socorrer os discípulos. Então, se fizermos um cálculo muito simples, já que a quarta vigília da noite compreendia entre 3 da manhã e 6 da manhã, no mínimo, os discípulos remaram 9 horas para chegarem ao meio do Mar da Galileia, ou seja, para alcançar metade do caminho. Eles remaram no mínimo 9 horas. Olha a perseverança, eles não desistiram. Eu quero então dizer para você que continue remando, não pare, não desista, porque em algum momento da tua caminhada, da tua trajetória, Jesus virá ao teu encontro para te socorrer. Como os discípulos ainda eram meninos, estavam crescendo, a Bíblia nos ensina que Jesus veio por sobre o mar ao encontro dos discípulos. Quando eles viram de longe que alguém se aproximava, a Bíblia relata que eles gritaram, que eles ficaram atemorizados pensando que se tratava de um fantasma. Quando Jesus então vai dizer para eles no versículo 27, não tenham medo, tenham coragem, não tem mais, sou eu.
Jesus, então, vai dizer aos discípulos que eles deveriam ter coragem, que eles não deveriam temer, quando a Bíblia nos revela que Pedro, ele vai dizer: Senhor, se és tu, que eu vá até o Senhor. E Jesus disse: vem. E quando Jesus diz vem, Pedro sai do barco. E por alguns momentos ele anda sobre a água. Mas relata a mesma Bíblia que ele, então, ao sentir o vento, ele temeu e começou a afundar. E quando ele temeu e começou a afundar, ele clama mais uma vez por Jesus, ele clama por socorro. Jesus então o pega pelos braços, pega na mão dele, o levanta, o coloca no barco em segurança, mas diz assim: por que temeis, homens de pequena fé? Logo deixando claro que o medo, que o temor tem por base a pequena fé. Nós não somos chamados para viver em uma pequena fé. Nós somos chamados para enfrentar adversidades, mas crendo. Lembre-se que eu falei muito na semana passada acerca do crer, acerca da fé. Você é chamado para andar com fé. E, meu amado, antes de fazermos a oração da fé, eu quero trazer a vocês algumas aplicações, algumas coisas que podemos aprender com os discípulos, que no mar da vida, que nessa vida que nós enfrentamos, eu estou comparando ao mar e suas adversidades, porque tem dia que o mar está tranquilo e quem navega por ele navega em segurança, mas há momentos em que o mar está revoltoso, há momentos que quem navega é assolado por tempestades, por ventos, mas a postura tem que ser de perseverança. O primeiro ponto que nós aprendemos é que os discípulos, apesar do vento contrário, eles perseveraram. Eu quero conclamar você, então, a perseverar, a não desistir. Não importa o problema enfrentado, não importa a dificuldade enfrentada, a ordem é: não tema a adversidade. Crê somente. Segundo, é que no mar da vida, nós teremos obstáculos. Jesus não disse que não teremos luta. Ele mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa aflição que tem se levantado, a luta que tem se levantado, não é para derrotar você, mas é para fortalecer você. Tenha bom ânimo, você terá a vitória. Depois, tiramos como aplicação que Jesus veio ao socorro dos seus discípulos. Em algum momento, Jesus se levantará e vai socorrer você, vai vir ao seu encontro para lhe ajudar. Depois aprendemos que Jesus, ele censurou o medo dos discípulos, como ele censura o nosso medo, pois nós não somos chamados para andar em medo. A Bíblia nos ensina, em Romanos capítulo 14, versículo 23, que tudo que não provém de fé é pecado. Então, o medo, ele é destituído de fé. E o medo de errar, o medo de não dar certo, o medo de tentar, o medo de perseverar, vai anular a nossa força, vai anular a nossa capacidade. Então precisamos encarar com fé as adversidades, as lutas, os obstáculos que temos que enfrentar nessa história, enfrentar em nossa vida. Sabe, temos que encarar, porque o medo levou Pedro a afundar. Embora Pedro foi um homem ousado para ir até Jesus, e ele caminhou sobre o mar, eu ressalto a ousadia dele, mas esse mesmo homem ousado, quando ele deixou de olhar para Jesus, que ele olhou apenas para a adversidade, para o vento, ele começou a afundar. Então nós aprendemos que se nós deixarmos
de olhar para Jesus, se nós tirarmos o foco de Cristo para focarmos apenas no obstáculo, apenas no tamanho do gigante, apenas no problema enfrentado, e focarmos, então nós teremos medo. O medo vem quando nós tiramos o olhar de Jesus. Então, olhe para Ele, autor, sabe, e consumador da nossa fé. Temos que olhar para Cristo. E o sexto ponto que eu posso levantar, já que eu falei da ousadia de Pedro, que era o quinto ponto, é que Pedro vai nos ensinar que quando estamos precisando de ajuda, temos que clamar a Cristo, que prontamente nos vem ao nosso auxílio. E também aprendemos que quando Cristo está no nosso barco, o mar se acalma. E ainda que ele dorma, é só clamá-lo, porque se nós clamando a ele, ele vai acalmar a tempestade. Porque a Bíblia nos fala de 2 episódios de Jesus no barco com seus discípulos. Este, em que nós fizemos a leitura, e um outro episódio em que Jesus estava dormindo no barco, quando novamente a tempestade se levanta e eles pensam que vão morrer, e quando eles clamam ao Senhor, ele acalma a tempestade. É nesse momento que eles dizem assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é Jesus. Jesus é aquele que faz com que as tempestades da nossa vida, as fúrias que vão se levantando contra nós, caiam por terra, apenas quando Ele ordena, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você se encoraje a continuar remando. Não desista, não temas, crê somente em Jesus Cristo, porque o socorro virá para a tua vida. Amém, meu amado? Amém, minha amada irmã que nos acompanha? Vamos orar neste momento. Nós estaremos orando por famílias, restituição. Estaremos orando por libertação. Estaremos orando por cura. Estaremos orando por portas abertas de emprego. Estaremos orando para que a depressão vá embora. Estaremos orando, enfim, para que toda a salvação do inimigo, ou todo problema que foi imposto pela vida, possam cair por terra, possam serem, sabe, que a sua vida possa ter restituição, porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e do que imaginamos. E você deve ter feito ontem, assim como eu pedi, uma lista e colocou todos os problemas em que você gostaria de vencer, sejam seu, ou de amigos, ou de familiares, que você tem se colocado para interceder. Nós vamos fazer a oração da graça, ou melhor, vamos fazer a oração da fé, nesse momento da graça de Deus. Lembre-se que a oração da fé é quando nós nos aproximamos do Senhor, crendo que Ele vai operar o milagre. Todas as vezes que eu me achego ao Senhor, eu vou com uma convicção: Deus irá me favorecer. Deus virá ao meu encontro e terá misericórdia. Então você pode orar comigo nesse mesmo princípio. O momento da graça de Deus é um momento em que homens e mulheres falhos, mas que confiam em Deus, vão clamar ao Senhor para que a graça dele se manifesta, ou se manifeste trazendo cura, libertação e restauração. E eu quero orar com convicção e ousadia. Eu quero que você me acompanhe então nesse momento. Vamos orar? Feche seus olhos agora. Se coloque no princípio de fé juntamente comigo e oremos ao Senhor. Amadíssimo Deus, a tua palavra, ela é linda e ela é reveladora, pois nós aprendemos princípios tão importantes acerca da tua providência e do teu socorro. Neste momento, há pessoas que me acompanham clamando ao Senhor por um milagre, que estão em princípio de fé nessa campanha de oração, cujo título é Não Temas, estão pedindo pelas suas vidas, pela cura física, espiritual ou pela cura emocional.
estão clamando ao Senhor, meu Pai, pedindo pela libertação da família, pedindo pela libertação dos vícios. Pessoas estão presas às drogas lícitas e ilícitas, e essa pessoa está clamando por um favor dos céus para ver essa família liberta. As pessoas estão lutando com enfermidades físicas, Pai Celestial, que estão clamando por uma cura. Outras pedem por portas abertas de emprego. Pedem porque querem uma subsistência melhor, querem melhorar de vida, meu Pai. Enfim, muitos são os motivos de oração. E neste momento eu quero colocar todos esses motivos diante do Senhor. Eu quero clamar ao Senhor que venha sobre a vida desta pessoa. E te faço um pedido de ousadia, que neste dia, essa pessoa que ora comigo, seja tocada ou tocada da cabeça à pluma dos pés. E comece a sentir, Senhor, a Tua glória invadindo o ser dela, Pai. Como confirmação, que seja impactada pela Tua presença, como convicção, para a convicção e para a confirmação de que o Senhor está nesse mover, meu Pai. E em nome de Jesus de Nazaré, eu venho declarar, Pai Celestial, dias melhores, dias de restituição, dias de libertação, dias de cura, Pai Celestial, para essa pessoa que me acompanha, para os seus familiares. Eu quero decretar e declarar que a Tua paz, que a Tua prosperidade alcance essas vidas, ó Deus. Pai Santo, Deus bendito, Pai soberano, Deus de restituição, venha sobre estas vidas de conformidade com que elas anotaram, Pai Celestial, em seus cadernos, como propósito de oração, ou que elas têm anotado na tábua dos seus corações, que venha, meu Pai, o Teu favor sobre elas. Eu quero então abençoá-las e lançar uma palavra profética sobre elas para hoje, Senhor, e para o decorrer desta campanha, que eles recebam, Senhor, o que eles estão clamando a Ti, de conformidade com a fé deles, Pai, para a Tua honra e glória, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que assim como você crê, que assim como você tem buscado, aconteça em sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Estaremos de volta amanhã com o nosso quinto momento da nossa campanha Não Temas, Crê Somente. E eu sei que Deus estará operando milagres extraordinários. Eu quero agradecer você por estar comigo nesse mover de fé, no momento da graça de Deus. Como quero convidar você a nos seguir, a se inscrever em nosso canal. Você vai no seu lado direito, seu nome inscrever lá embaixo. Clica lá, vai aparecer um sino, clica em todos para receber todas as notificações. Eu quero que você me ajude ainda a fazer com que esse vídeo chegue mais longe. Você vai lá naquelas duas mãozinhas, tem um joinha assim, ó, com a mãozinha para cima assim, com o dedinho você vai clicar lá e vai curtir, tá bom? Em nome de Jesus. E ainda vai compartilhar, para que esse momento da graça de Deus chegue a outras pessoas. Porque eu já tenho recebido mensagens de pessoas que foram alcançadas, que estão conosco clamando pela família. Outros estão dizendo, eu creio no milagre. E assim nós vamos continuar abençoando mais vidas. Deus abençoe você. Shalom, paz e prosperidade.